Olá a todos e todas, eu sou o Joab Barbosa, âncora deste projeto da UPAE, e nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast. É o 6º episódio da segunda temporada, e para quem está chegando agora, a UPAE está em todas as redes sociais, sim, todas elas, o Face, Instagram, Spotify, Twitter, siga-nos! Olha, está chegando o 2º congresso da OPAE. Pois é, se você não fez ainda sua inscrição, faça, porque ainda dá tempo. O congresso será realizado nos dias 18, 19 e 20 de agosto, lá no Instituto de Artes da Unesp, ao lado do Terminal Barra Funda. E vamos lá, nessa edição nós iremos conversar com a educadora do Instituto Moreira Salles. Lembrando que o Instituto Moreira Salles, o IMS, é uma instituição cultural destinada prioritariamente à fotografia, mas que, curiosamente, tem um importante acervo em música, literatura, iconografia, uma biblioteca de livros e de fotografia e ainda publica uma revista sobre fotografia a zoom. E quem irá conversar conosco é uma das educadoras, a Abade, Beatriz Abade das Neves, conhecida como Abade. Bom, ela é mestranda na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, no campus de São Paulo. Realizou o ensino médio na ETEC Jaraguá, São Paulo, tendo destaque como aluna finalista na Olimpíada Nacional em História do Brasil na Unicamp em 2015. Estuda música desde 2011, tendo participado de cursos livres em diversos conservatórios e escolas de música, entre elas a Escola de Música do Estado de São Paulo, EMESP Tom Jobim, e a Fundação das Artes São Caetano do Sul. Seu principal instrumento é o violino e dedica-se também ao estudo de canto, violão e ilustração. Abade, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Desde já o nosso agradecimento por você estar aqui e vamos lá, conta um pouquinho mais sobre você e como você chegou até o IMS. Eu sou violinista de formação, comecei a estudar música num projeto social, estudei até entrar na faculdade, entrei em licenciatura em música, tinha 17 anos, nem sabia direito que estava fazendo exatamente, sabe? Nem sabia o que era a licenciatura, todas as potências. Me formei em educação musical, entrei, já emendei, né? Me formei ano passado, emendei agora no mestrado. Estou estudando infâncias negras e indígenas dentro da fotografia brasileira, num recorte muito histórico, né? Estou me propondo a analisar se essas representações mudam ou não, quais são os estereótipos, se eles continuam ou não na fotografia. E junto a isso eu analiso a minha experiência como arte educadora dentro do museu, pensando nesse público aqui dentro e nas discussões raciais que acontecem nesse espaço de mediação. Então, acho que essa é um pouco minha trajetória. Trabalhei em alguns outros lugares, já fui professora de música também. Acabei não seguindo isso, não se tornou... Acho que não era um desejo muito forte. Ainda canto, ainda toco, mas não mais profissionalmente. Também fiz peças de teatro, acho que eu fui enveredando por um lugar muito mais popular, porque acho que a música erudita, sendo uma mulher negra, eu acho que ela é muito... ela é muito elitista, ela é um ambiente muito violento, às vezes, né? Tocar em orquestra é um ambiente muito violento, e fui deixando um pouco isso, toquei por muito tempo até. Gostava, não é que eu não gostava, gostava, mas aí fui pensando em outros caminhos, né? Comecei a trabalhar no IMS como estagiária, e tô aqui há 5 anos. Então é um universo em que a gente pensa muito em imagem, muito em foto, e não só nesses aspectos técnicos da fotografia, mas nos políticos, né? Em como a imagem ela é quem tem uma câmera tem um poder na mão, né? De decidir o que é a história, né? E a gente tem uma visão da fotografia às vezes de que ela é o real. Então o fotógrafo tem esse poder de decidir o que é o real, né?
sempre falo para as crianças que quando elas estão em grupo, né, se eu tiro foto de 2 de vocês, eu sei que todos vocês estiveram aqui, todos vocês estiveram, mas no futuro só 2 terão estado. Então a gente discute muito esse lugar político da foto. Muito bacana a sua trajetória, Abad. E para você, como é trabalhar no IMS? Acho que a gente tem uma rotina como educador muito interessante, né? Vou falar da área de educação especificamente. Então, nós temos muitos programas e isso é interessante porque dá para trabalhar com vários públicos diferentes. Por exemplo, as parcerias também dão esse lugar. Temos pensado muito em democratizar esse espaço. Acho que a área de educação é muito responsável também por isso, trazer outros públicos. A gente tem uma rotina de estudo muito extensa mesmo, né? E como educadores temos autonomia para decidir o que estudamos, o que achamos interessante abordar dentro das exposições ou sobre o prédio. Às vezes a gente também fala sobre o prédio, que acho que o prédio fala muito por si, né? Mas a gente entende muitas vezes esse prédio é lido como um lugar que não se deve entrar, porque ele tem essa imponência, né? Ele tem a escada rolante, as pessoas não sabem se é um shopping, se é uma outra coisa, se é um escritório. E a gente trabalha muito no sentido de fazer com que as pessoas entendam que esse é um espaço para todo mundo, né? Um espaço democrático. Então, pensamos muito em diversidade, pensamos muito em acessibilidade. E temos essa rotina de estudo, temos reuniões semanais, discutimos muito em grupos sobre as ações, sobre quais são as estratégias de mediação que temos usado. Eu acho que isso se dá de uma forma muito orgânica no nosso educativo. Acho que uma característica importante, interessante da gente, é que somos 6 educadores e nós temos formações diversas. Então, eu sou formada em educação musical, temos Felipe, formado em artes visuais, agora está fazendo mestrado na FAO, temos Júnior, que é formado em comunicação, temos Nath e Johnny, que são formados em teatro, e temos André, que é formado em filosofia. Para além disso, a gente tem uma supervisão, que é também das artes visuais, e Renata, nossa supervisão Janes, e Renata também da história da arte. Então, acho que essa multiplicidade das nossas formações faz com que a gente aborde os assuntos das exposições com muito mais possibilidades. E é isso, trabalhamos fazendo ações educativas sobre as exposições. É que há uma diferença entre a visita mediada, por exemplo, né? Nós temos as visitas mediadas em que o educador sempre tem a liberdade de preparar a sua visita e abordar. A gente sempre, acho que uma coisa que é importante dizer é que a visita se chama visita mediada porque ela não é uma monitoria, ela não é um guia, né? Então a gente parte do pressuposto que as coisas são construídas com diálogo. Então eu te recebo no museu para a gente construir essa visita junto, né? A gente vai conversar sobre o que são essas fotos e isso não é um roteiro fechado. Pode ser que tá na minha cabeça te apresentar a foto tal, mas você achou aquela ali muito mais legal e aí a gente vai para ela e vai ver o que tem lá. Mas às vezes a gente também prepara atividades para essas visitas, né? E às vezes essas atividades acontecem dentro da galeria, às vezes elas acontecem fora da galeria, então a gente vai para a exposição, vê a exposição, faz uma coisa depois. A gente tem ações que são pontuais, como as oficinas de férias, por exemplo, que é uma coisa que a gente já fez muito tempo atrás, estamos retomando agora, e chamamos vários oficineiros de fora da instituição para fazer essas oficinas que são sobre diversas linguagens. Acho que isso é muito legal também, poder trabalhar diversas linguagens, porque o prédio é muito sobre fotografia, né? Mas o IMS tem aí seus acervos que não são só na área de fotografia, embora seja mesmo o carro-chefe da casa, né? A gente tem um acervo de música, um acervo de iconografia, um acervo de literatura e um acervo de música, um acervo de foto, que é bem gigante. Ele está dividido entre fotografia contemporânea também. Muito legal, Abad. Você tocou num ponto que eu queria conversar com você, porque a pessoa que adentra o MS desconhece, na verdade, que a abrangência do espaço transcende o ambiente físico, né? É que por trás das paredes a gente sabe que encontra-se disponível um vasto universo digital para os visitantes ou pesquisadores. E é como se fossem dois, né, IMS. Você poderia comentar um pouco sobre isso?
Eu acho que é interessante pensar isso que você disse de existirem dois IMS ou dois serviços na mesma, porque acho que essa é uma premissa, né? A instituição física ela funciona para que esses acervos possam ser acessados, né? Disseminados, etc. As exposições cumprem também esse papel. Mas acho que é muito interessante pensar nos acervos que estão digitalizados, porque o físico está no Rio, que as pessoas podem acessar, grande parte, muitas fotos estão digitalizadas mesmo, algumas delas de domínio público estão disponíveis para download. Então, essa é uma coisa muito interessante, né? Eu posso entrar e baixar essa fotografia e usar no meu trabalho, na minha pesquisa. Se eu quiser em alta, eu posso enviar um e-mail para usar esse acervo também. A gente tem algumas outras coisas, a Rádio Batuta, por exemplo, que dissemina o acervo de música. Então, consigo ouvir as músicas do acervo do IMS. Isso é muito interessante, né? Pensando em Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, uma galera. E o acervo de iconografia, também consigo ver essas imagens. O acervo de literatura, eu consigo ver manuscritos que estão no site. Então, acho que é interessante pensar que a instituição tem isso, esse compromisso de tornar isso público, né? Que esse acervo ele não fica guardado, escondido. Sempre que eu recebo grupos, eu costumo, sobretudo para grupos periféricos e de escola pública, que é de onde eu venho, e sempre acho importante dizer para eles que é de onde eu venho, porque acho que o meu corpo nesse espaço diz alguma coisa também. Sempre digo que esse é um espaço que tem a nossa história. E acho que o que está no site também é a nossa história que a gente pode acessar. E se a gente não acessa, alguém vai acessar. Se a gente não consome, alguém vai consumir e vai ser responsável por contar as nossas histórias, que é aquela história da foto que eu estava falando, né? Então, algumas pessoas têm poderes e o conhecimento é também isso, né? O poder de contar a história, o poder... então, acho que é muito interessante acessar os acervos, ver o que tem. E acho que também é um universo infinito de imagens, de música, de tudo. Então, fico pensando que, sei lá, se você não se interessa por uma coisa, com certeza vai ter algo ali dentro que vai fazer sentido. E acho que nesse sentido da arte, a gente. É muito difícil, no mundo em que a gente vive, as pessoas considerarem a arte como essencial, né? Ou a arte como uma coisa que... e às vezes as pessoas também enxergam a arte como uma coisa que eu não posso... que não é para mim, ou que eu não é isso, que é muito tão longe, tão distante da minha realidade que eu não vou acessar. Então, acho que tem esse lugar. E pensando nisso também, o IMS como todo, como instituição, produz materiais para a internet, que são conversas sobre o acervo, que são conversas sobre os acervos, né? Conversas sobre as fotografias, conversas sobre música. E a área de educação também tem produzido conteúdos digitais que que falam tanto de acervo, que vão oferecendo outras perspectivas sobre esses acervos, né? Por exemplo, a gente teve uma série agora que se chamava Negras Imagens, em que foram chamados vários pesquisadores negros para comentar, pesquisadores em foto, em imagem, ou em alguns temas próximos de imagens que tem no IMS para comentar esse acervo, para pensar esse acervo. Então foram feitas uma série de mesas em que as pessoas vinham comentar essas imagens. E essa também é uma forma de garantir o acesso ao que tem aqui dentro e que a gente não sabe. Eu acho que é isso, né? A gente não sabe que tem. E essa é uma coisa interessante, porque às vezes a gente pensa que as pessoas não vêm ao museu porque elas não querem, ou porque elas não podem. Na verdade, às vezes elas não vêm porque elas não sabem o que tem, ou não sabem que elas podem vir, né? Então, acho que isso é interessante de estar na internet, tirando que isso também faz com que pessoas que não estão aqui possam acessar. A gente tem um programa que se chama Por Dentro das Exposições, que é um programa do Educativo, que é uma visita online, que a gente mantém todos os meses uma visita online sobre as exposições, sempre sobre uma de cada vez. E é muito interessante, porque aí a gente recebe pessoas de vários estados diferentes, às vezes pessoas que estão fora, e é isso, fazer esse acervo chegar nas pessoas. Quando a gente recebe grupos escolares, também a ideia é que esse acervo chegue nas escolas, né? Que as crianças saibam que elas podem voltar, que elas podem acessar de casa, que a imagem que a gente viu tá lá. Um pouco isso. Muito interessante essa reflexão, porque é bem isso que você falou. Muitas vezes as pessoas não sabem
que existe, na verdade, por isso que não acessam. E às vezes nem sabe que também tem a possibilidade de acessar de maneira remota, por exemplo, né? Bom, em relação às ações do educativo, como elas são desenvolvidas, planejadas ou distribuídas? Nós temos, vou tentar ir lembrando por programas, né? Temos então o nosso carro-chefe, que são visitas mediadas às exposições. Além disso, temos o programa que comentei agora, que é o Por Dentro das Exposições, que acontece virtualmente para qualquer pessoa acessar, só fazer inscrição, entrar no link e conversar com o educador durante 1 hora. Assim, a gente usa uma apresentação que é bem dinâmica e vai caminhando por esse universo fotográfico digitalmente, né, e olhando as imagens que estão nas exposições e discutindo sobre elas e linkando isso com outras referências, que é um pouco, foi o jeito que a gente encontrou na pandemia, de adaptar as visitas mediadas, que chegaram a acontecer inclusive para escolas dentro da pandemia. E a gente decidiu manter dessa forma esse programa para que outras pessoas possam acessar, que não conseguem vir até a exposição, estando ou não em São Paulo, né? Temos também um programa que é o encontro com professores, agentes da cultura e agentes de saúde, porque recebemos bastante público relacionado à saúde mental, por exemplo. Então, esse programa, ele também parte das nossas pesquisas sobre as exposições. A gente sempre propõe um encontro para discutir a exposição, que envolve fazer a visita mediada e fazer uma atividade, e aí são várias atividades diferentes, né? Nunca é a mesma, elas são pensadas especificamente para o programa, e é um trabalho muito legal, porque a gente consegue também esse vínculo com o professor de escola, por exemplo, que vem, e muitas vezes as pessoas veem vários deles, né? A gente já tem um público que é carinha carimbada, assim, vem sempre. A gente tem também essas produções para a internet, às vezes tem séries inteiras que a gente chama pesquisadores para produzir. Temos oficinas, que são tantas oficinas de férias, que a gente tem feito esse modelo de chamar um educador de fora, mas também, mesmo as de férias, tiveram oficinas que eram de educadores da equipe, mas a gente também tem oficinas, por exemplo, que elas podem ser agendadas. Isso é uma coisa legal de falar, porque nem sempre as pessoas sabem que elas podem agendar uma oficina com educativo. Então, é uma coisa que às vezes a gente fala para as professoras, às vezes os professores procuram. Então, a gente faz oficinas relacionadas à fotografia, mas não só, mas usando laboratório de foto, muitas vezes. Então, às vezes, oficinas de cianotipia, de fotograma, e isso tudo pensando muito. Interessante ter esse parecer técnico também, né? De como se forma a imagem, e o laboratório, eu sempre costumo dizer que é um processo muito mágico, né? As crianças, os olhos brilham, né? Quando a imagem, você coloca o papel, ele tá branco, você coloca no químico, ele tem uma imagem. Então, essa é uma coisa legal. As oficinas, a gente também tem oficinas de construção de câmera escura, em que a gente vai ensinando passo a passo mesmo, e tudo isso acontece junto com ações que dão sentido àquilo que a gente está fazendo, né? Então, seja a oficina de cianotipia, a gente tenta pensar muito na composição, o que você pode trazer que é seu para colocar naquele papel, o que vai aparecer, de que forma eu organizo. Nas construções das câmeras, a gente sai para usar as câmeras no espaço também, depois. Tudo, a gente sempre tenta pensar que as coisas se relacionam com a vida, né? Com o estar, com o corpo. Então, porque muitas vezes a gente tem uma abordagem da fotografia de uma maneira super técnica, né? Que não considera o humano. Essa não é a nossa prática. A gente está sempre pensando em ações que possam tornar o mundo um mundo mais legal, assim, para todo mundo. A gente também tem a área de educação hoje ela é responsável pela acessibilidade das exposições. Então, é a área de educação, especialmente, que vai olhar para a exposição, que vai escolher as imagens que vão ter pranchas táteis, por exemplo, que é responsável pela contratação de audiodescritores para descrever essas imagens. É a área de educação que está pensando um pouco isso, que está começando agora nessa instituição e que a gente espera que cresça, né? Pensando sempre que como tornar esse ambiente acessível para todo mundo, pensando que a acessibilidade, quando acontece, torna o ambiente para todo mundo, né? A criança acessa, o idoso acessa, a pessoa com deficiência acessa. É isso que a gente tem tentado pensar. Mesmo quando a gente está pensando, eu falei para você que a gente está planejando o 9º andar e como ele ficará durante a exposição de Pequenas Áfricas, as ações que a gente está pensando, elas têm muito a ver com isso, né? Como é que a gente transforma esse lugar num lugar legal de se estar e que todo mundo consiga estar. Todo mundo consiga acessar as coisas que estarão nas paredes, as coisas que serão jogos, etc. Acho que essa é uma das coisas importantes que a educação faz. E acho que a educação também é a principal responsável pela diversidade de públicos nessa instituição, e eu acho que essa diversidade de públicos tem muito a ver com o público escolar.
Então, quando a gente propõe trazer escolas periféricas e escolas... essas escolas, elas são responsáveis pela diversidade de público, né? Seja ele LGBT, seja ele um público negro, seja ele um público periférico. Isso é muito interessante de pensar. Bacana. E em relação a essas visitas guiadas, essas ações educativas, né? Tem alguma parceria, alguma maneira dessas crianças chegarem aqui, desses adolescentes? Como funciona esse processo? Nós temos parcerias com a Secretaria Municipal de Educação, que fornece ônibus para as escolas virem ao IMS. Então, isso aumentou muito o número de escolas que a gente recebe, muito mesmo, consideravelmente, em 90%, isso é muito legal. E é uma parceria que a gente tem com muito carinho, porque ela também permite que a gente esteja mais próximo dessas professoras e professores, fazendo encontros, conversando mesmo. É um público que a gente tem, é um público também que vem muito aos nossos encontros com professores e vem porque quer vir. Então, acho que isso também é um dado importante, né? Essa galera queria vir, é importante pra gente. E isso faz com que as crianças acessem ao museu, de várias idades, né? O público infantil é um público que a gente quer receber mais. Fizemos até um projeto continuado antes da pandemia e queremos voltar a receber, pensando nas crianças menorzinhas mesmo. Mas do Fundamental 1 ao ensino médio, a gente recebe todos os dias. Pelo menos um grupo por dia costumamos ter. E temos uma parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência também, que também é isso, oferece transporte para grupos específicos. Então, às vezes é um grupo da saúde mental, muito comum, CAPES, eles vêm muito e a gente pensa muito também, né? Como preparar a visita e como tornar essa visita acessível, como fazer com que o tempo da visita seja outro, com que a fruição nesse espaço faça sentido. É um público interessante. E temos também uma parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania, e aí, a partir dela, a gente recebe grupos da Fundação Casa, que vêm também pontualmente. Mas pontualmente, acho que a partir de agosto virão mais. Muito bacana, Abad. E essas parcerias, né, elas fortalecem enriquecem, né, tanto o Instituto quanto as repartições e instituições públicas ou privadas, né, que também participam e principalmente enriquecem e dão possibilidades ao público, né, a diferentes públicos, como você disse muito bem. Bom, e em relação aos cursos e oficinas oferecidas pelo IMS, os cursos, né, eles são abertos a qualquer pessoa ou é necessário um conhecimento prévio ou algum pré-requisito? Todas as programações da área de educação do IMS são gratuitas e são de acesso livre, né? Às vezes elas têm um direcionamento de idade, por exemplo, os encontros para professores, agentes, costuma ter um público mais velho, né? Ou as oficinas de férias são direcionadas às crianças, por exemplo, mas todas elas são gratuitas. É uma premissa da área que nenhuma das nossas programações sejam pagas. Inclusive, a gente tem cursos também, que são... Porque o IMS tem uma área de cursos, que são os cursos voltados para fotografia, etc. Esses cursos são pagos da instituição, mas os cursos da educação não, que são cursos para formação de educadores. Então, a gente teve cursos, por exemplo, na exposição de Carolina, que eram cursos que debatiam as questões presentes na exposição, né? Que discutiam a figura de Carolina como essa mulher negra, escritora, e a importância disso e quais eram as contradições, essas contradições que tem muito a ver com o racismo estrutural, de como Carolina era, por exemplo, apresentada na mídia, né? Sempre com lenço na cabeça, sempre olhando para baixo, sempre com a favela atrás, etc. Quando ela era, na verdade, muito mais que isso, né? Quando ela era uma escritora, quando ela escreveu vários diários, e não só diários, escreveu poemas, escreveu outras coisas. Então, essa é uma coisa importante de pensar nesses cursos, que eles ajudam a pensar as exposições, mas eles não funcionam só para as exposições, né? Eles discutem temas que são sobre a vida e que estão presentes na sociedade. E aí esses cursos não eram pagos. E é isso, as oficinas elas são abertas, teremos mais uma de férias, e aí as escolas já voltam, né? E é só vir para agendar as visitas mediadas com educativa. A gente tem o Simpla, é só entrar no Simpla e Moreira Salles, e nossas inscrições todas são por lá, né? Sempre que divulgamos um curso,
E aí temos também o IMS Educa, o @IMS Educa no Instagram, que é onde a gente divulga as nossas ações, tanto numa divulgação para chamar, né, para as inscrições, etc., mas temos também tentado divulgar o que já aconteceu, para que essa memória fique ali também, e que as pessoas, acho que, tendo uma ideia do que aconteceu do que acontece aqui, pode ser que você queira vir também, né? Sabendo o que acontece. E a gente tem um e-mail que funciona para tirar dúvidas, para sugestões, etc. E para pessoas que querem entrar em contato por outros motivos que não sejam as visitas, que é o educativo.paulista@ims.com.br. Muito bacana, ó, informações importantíssimas sobre inscrições, os sites disponíveis, as plataformas para que você possa cursar as oficinas ou os próprios cursos, né, do IMS. Abad, nós estamos chegando ao final dessa conversa, desse bate-papo, e eu quero agradecer imensamente a sua participação no podcast da UPAE, e o microfone está aberto para você fazer as suas considerações finais. Eu acho que é importante pensar essa instituição como uma instituição que está aberta para todos os públicos, democraticamente, que a gente não tolera nenhum tipo de preconceito ou discriminação aqui dentro, e essa é uma coisa que a gente tem colocado em grau de importância assim elevada, e que a gente está aberto, né? Que o IMS é para colar, a gente quer pessoas aqui. E temos trabalhado para que essas pessoas venham, sobretudo no educativo. Temos trabalhado para que seja de fato um espaço para se estar. E acho importante também dizer que a gente está profundamente conectado com a formação de educadores e de arte-educadores. E que essa é um tópico importante para a gente pensar em como a arte, como o que a gente tem nesses acervos podem reverberar em ações que não são nossas, né? Porque essa é a ideia dos encontros com professores e agentes da cultura, é que esse material que a gente tem aqui seja a nossa produção como educadores, nossa produção intelectual e de atividades, etc., seja o que tem nos acervos, é que isso vá se espalhando, né? Que as pessoas vão pegando o material e usando dentro da sala de aula, dentro de outros espaços de educação, dentro de ONGs, dentro desses espaços. A reverberação do nosso trabalho, eu acho que ela se dá quando ele se multiplica. Acho que é isso. Que legal, Abad. Com certeza é isso mesmo. Parabéns pelo trabalho. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Esperamos contar com você novamente em outras ocasiões aqui no podcast da UPAE. Pessoal, e a Abad irá participar do segundo congresso da UPAE e irá ofertar uma oficina chamada Pessoas Negras na Obra de Bell Hooks e o Walter Firmino, leitura de imagem como ferramenta para a Lei 10.639/03. Muitíssimo obrigado, Abad. Até a próxima. Bom, e agora nós iremos para o momento musical, pois é. E o momento musical hoje vem também do acervo do IMS, pois é. Nós iremos ouvir a música Nozaniná, que faz parte do acervo do Pixinguinha. E se você quiser acessar virtualmente essa música, é só entrar no site pixinguinha.com.br. Então, com vocês, Nozaniná. Nozaniná ole koa koa, kada ete, Nozaniná ole koa koa, Nozani no terana, Ola niti, no terano de toza, no tera, kia, ne hena, uala lo, gira lo. Nozaniná ole koa, kada ete, Nozaniná ole koa, Nozani no terana, Ola niti, no terano de toza, no tera, kia, ne hena, uala lo, gira lo.
Bacana demais, né, pessoal? Nós ouvirmos essa gravação dessa peça, dessa música, desse canto, né? Canto de um povo nativo nosso que está disponível e acessível a todos nós aí, para quem quiser ouvir. E esse canto, né, ele ficou muito conhecido no Brasil, inclusive foi gravado e regravado por diversos cantores, inclusive o próprio Milton Nascimento gravou esse canto aí numa versão com instrumento e tal, então ficou muito bonito. E é muito importante nós ouvirmos e reconhecermos a música do nosso povo, do povo originário, né, do nosso país, e também saber que ela está disponível de maneira gratuita e de domínio público a todos nós, a todas as pessoas que quiserem acessar essas canções através do IMS. Muito bem, pessoal, eu agradeço a todos vocês por estar conosco até esse momento. Reforço o convite para o nosso segundo congresso da UPAE. Não deixe de se inscrever e participar. Nos encontraremos lá. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu, pessoal!